Quero saudar os irmãos na paz do Senhor. Eu quero aproveitar nessa tarde para deixar aqui uma meditação bíblica com os irmãos que estão assistindo aí a live, pode compartilhar ou até mesmo falar para os demais irmãos. Vamos dar as mãos nessa hora. Eu lamento não ter mais disponibilidade de tempo para a gente trabalhar mais com lives, né? Trazendo uma palavra de fé e esperança. E hoje, em poucos minutos, eu quero aqui, né, deixar uma breve palavra depois de fé e esperança. E nós até anotamos ali, né, um trecho do versículo que eu tomei aqui é: não vos assusteis, né? Hoje eu quero dizer para os irmãos que estão aí acompanhando essa live: não fiquem assustados, não fiquem apavorados, não vos assusteis. Quem é, né, sendo humano, assim como todos nós, quem é que não tem uma sensibilidade, quem é que não tem uma preocupação, uma inquietação diante de tamanha monstruosidade desta pestilência que surgiu? Todos nós ficamos, com certeza, né, no natural, meio que às vezes apavorado. Mas, pela fé, né, num ato de fé, numa demonstração de fé, né, pela confiança que temos em nosso Deus, que tudo pode, que está no controle de tudo, né, nós podemos dizer essa frase com propriedade, né? Não fiquem assustados, olhais tudo isso e não vos assusteis. Agora é hora de se agarrar com Deus e levar a coisa a sério, porque estamos vendo, né, que estamos identificando isso através dos fatos, o tempo do fim, né? O tempo do fim é o tempo que nós estamos vivendo na face da terra, e temos que se agarrar com Deus e levar a sério. Deus proverá todas as coisas. Cremos nisso, e você que está acompanhando aí, creia na providência de Deus. O que é a providência de Deus? É a condução que Deus faz aos fatos, né? Deus conduz os fatos para o fim determinado. Deus está conduzindo todos os fatos à tua volta para o fim determinado que Ele, segundo o seu propósito, né, Ele elegeu para a sua vida. Um outro versículo que eu gostaria de deixar para os irmãos, que está em Romanos: todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo que está acontecendo na tua vida, você que está assistindo aí, tudo que está acontecendo na tua vida, às vezes até bom ou ruim ao seu ponto de vista, está concorrendo e contribuindo para o bem, porque você ama Deus. Eu gostaria de ler aqui, né, estava editando aqui umas lições do bíblico, e estava meditando, pensando, busquei aqui em Mateus 24, no Evangelho de Mateus 24, ele fala sobre, né, o que haveria de acontecer, sinais, né, da vinda do Senhor e do fim do mundo, né? Quem não conhece, né, os leitores da Bíblia, quando se fala em Mateus 24, já se sabe que é a mensagem do fim, vinda de Cristo, né, fim dos tempos, né, a predição ali dos acontecimentos, né, para o fim do mundo, o que haveria de acontecer. E o versículo que eu escolhi aqui para o tema da mensagem, da palavra de fé e esperança, ele é o versículo 6 de Mateus 24. E no versículo 6 de Mateus 24, o Senhor Jesus Cristo disse aos discípulos que o indagaram sobre o que haveria de acontecer, né, para a vinda do Filho do Homem, que eu identificasse a vinda do Filho do Homem, a vinda de Cristo, e para o fim do mundo. Então Jesus começou ali, né, falar uma série de coisas. E no versículo 6 de Mateus 24, Jesus disse: olha, vai acontecer isso e aquilo, e vocês vão ouvir de guerras, rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim, né? Ele diz: ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, né? Porque é mister, ou seja, é oficial, é lei de acontecer, vai acontecer isso, né? Mas ainda não é o fim. Aí mais adiante ele diz assim, no 7:
Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, haverá pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o comecinho, o princípio das dores. Ele estava dizendo que ia haver tanta coisa, e entre o que ia acontecer, surgir, entre o que ia haver nesse tempo do fim, marcantemente, uma das coisas seria pestes, né? E nós estamos hoje no Brasil e no mundo vivendo, né, essa pandemia que nada mais é do que uma grande peste a nível mundial, né? Aí nós ficamos assustados porque isso pode nivelar, né, todo mundo. É uma doença terrível. Se a pessoa não tiver muito bem de saúde, tiver algumas complicações de saúde, ela é, na verdade, letal, a gente sabe disso, né? Mas nós, como cristão, como servo de Deus, como pai de família, né, como as mães de família, como pessoa, nós que conhecemos e sabemos do que o Senhor Jesus ele disse, o que ia acontecer, o que ia sinalizar o tempo do fim, ia apontar a sua vinda, né, seria estas coisas, inclusive a peste, né? Então ele falou antes que quando isso acontecer tudo, nós temos que olhar para isso, não ficar assustado, né? Todas estas coisas que está acontecendo, Jesus disse há mais de 2000 anos atrás. Isso tudo é o comecinho das dores. Mas então, o que vai ser a grande dor? O que vai ser, na verdade, o período de dor realmente? Se tudo isso que nós estamos vendo aqui, né, nação contra nação, reino contra reino, fomes no mundo todo, inclusive no Brasil, se for ver, muitas pessoas morrem de fome, desnutridos, né? Pestes, né, a nível de mundo, né? Terremotos em vários lugares. Todas essas coisas são o princípio das dores. Então, o que vai ser as dores, né? Então, não fique assustado. Quando olhar para isso que está acontecendo, né, acrescenta a tua fé, né, e alimenta a tua esperança, né, de ir morar com Deus num lugar bem melhor, né, um lugar que a nossa mente nunca imaginou, nunca subiu o pensamento em seu coração, como é os céus, o paraíso com Deus, né? Então nós temos que se alegrar, porque a nossa redenção está próxima. Quando há quem diga, vai haver uma grande perseguição contra os cristãos, vai ser terrível, vai ser um ano difícil, vai vir mais uma coisa mais forte, né? Muitas pessoas ficam até declarando aí, né, tocando trombeta para o caos. Mas nós que estamos em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, né? Nós, quando olhar e ver tudo isso, não devemos ficar assustados, não devemos ficar com medo nem apavorado. Nós temos que exultar no Senhor, se alegrar no Senhor, né? Ficar consciente, sabendo, né, que a nossa redenção está próxima. Isso está apontando que Jesus breve virá buscar a sua igreja. E se ele vier, nós não vamos estar mais aqui, porque nós vamos morar com ele para todo sempre. A palavra diz que quando tocar a última trombeta, a trombeta do arrebatamento, aqueles que dormiram em Cristo, que morreram nessa fé, eles vão ser ressuscitados num abrir e fechar de olho. E nós que estamos vivos seremos transformados e arrebatados dessa terra com corpos incorruptíveis. O mortal agora sendo imortal, né? O corruptível revestido de incorruptibilidade. Se encontraremos nos ares e estaremos para sempre com Cristo. Quando nós vemos que isso está acontecendo, está apontando para o fim do mundo e a vinda de Cristo. Então temos que se alegrar no Senhor, porque a nossa redenção está perto. O noivo vem aí buscar a sua noiva, a igreja, né? Cristo breve virá buscar a sua igreja e os sinais estão apontando, né? Não vos assusteis, porque o que está acontecendo, a Bíblia diz em Mateus 24 e verso 8,
Tudo essas coisas é o princípio das dores. Não precisa nem eu ganhar aqui uma revelação, aqui, eu ganhei uma revelação, vai acontecer tal coisa, daqui a pouco vai vir algo. Não, a Bíblia já diz há muitos anos, há séculos, há milênios, quando acontecer isso é o princípio das dores. No 3, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, Senhor, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Aí Jesus então esclareceu tudo isso que eu falei aqui e muito mais no que diz respeito à grande apostasia, né? Nas igrejas, enfim, tantas coisas, né? E o que me chama a atenção também é o versículo 10. Nós estamos vivendo exatamente isso, né? O versículo 10 diz assim: nesse tempo muitos serão escandalizados, né? Se escandalizarão entre si, haveria muito escândalo, né? E então, muitos escandalizados, e o que ia acontecer? Trair-se-ão uns aos outros, diz a palavra, e trair-se-ão uns aos outros, né? E uns aos outros se odiarão. O apóstolo Paulo fala que se não tiver amor, nem que dê o corpo para ser arrastado, queimado vivo em sacrifício, nada adianta, tem que ter amor, né? Mas nós vivemos um tempo que muitos, né, estão escandalizando e dando escândalo, e se escandalizando das coisas e traindo uns aos outros, né? E uns aos outros se odiando em tempo que deve se amar, né? Nós temos que amar intensamente como nunca. Nós temos que perdoar intensamente como nunca. Nós temos que viver intensamente o hoje, né? Apegado ao bem, porque nada levaremos dessa vida, né? Hoje estamos aqui e amanhã não sabemos. Vamos aproveitar para amar hoje, para não se arrepender amanhã. Que Deus abençoe a todos. E a palavra dessa tarde é essa: olhai para tudo que está acontecendo, mas não fiquem assustados. A vossa redenção está próxima, porque esses são sinais que apontam para a vinda de Cristo e o fim do mundo, como está em Mateus 24. E também, isso que está acontecendo, a Bíblia se refere como o princípio das dores, né? A Bíblia também vai falar na grande tribulação após o arrebatamento da igreja, né? Eu creio que esse será o ápice das dores, das piores coisas que Deus permitirá, né, na terra. Mas eu e você que estamos nessa tarde na presença de Deus, nós não vamos estar mais aqui. Nós estaremos para todo sempre com o Senhor na eternidade. Se você está acompanhando ou vai ouvir o vídeo, né, mais tarde e quiser se decidir para Cristo, não querendo tê-lo só como Salvador, porque como Salvador todos querem, ninguém quer ser condenado, todos querem ser salvos. Mas se você quer Jesus como teu único e suficiente Salvador, e também para ser Senhor da tua vida, dirigir a tua vida, né, você faz um propósito aí onde você está assistindo mesmo, né? E eu que estou aqui, os demais irmãos que estão online agora, que vão depois assistir, nós concordamos, né? E nós vamos orar e Deus vai perdoar os pecados, salvar a tua alma, e com certeza vai te usar ainda, né, se tivermos tempo, porque nós adoramos hoje, né, sabendo que Ele pode voltar ainda hoje, e se Ele não vir, continuaremos na sua presença até o fim, até que Ele volte. Ore comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nessa breve oração dessa tarde, eu quero orar por todos que estão assistindo essa live, ou que ainda vão assistir, Senhor. Eu quero pedir a Tua bênção nessa tarde, Senhor, que o Senhor venha confortar os corações de muitas pessoas que têm perdido entes queridos, diante dessa realidade, por fator dessa realidade que vivemos, dessa grande pandemia que assola o mundo, e o Brasil inclusive está sendo, Senhor, nesses últimos dias bem assolado e acometido por isso. Mas, Senhor, agora eu peço a Tua bênção, a Tua proteção, sabendo que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor permitir, vai acontecer, mas se o Senhor disser não, não vai acontecer, e nós sabemos que tudo está no controle do Senhor.
Eu peço, Senhor, a sua bênção sobre cada um. Aqueles que estão se decidindo pelo Senhor, confirma agora, escreve o seu nome no livro da vida para o dia da sua vinda. É o que nós lhe pedimos e agradecemos já em nome de Jesus.